tem um outro tema fundamental que você em casa também precisa fazer uma reflexão, porque apesar de uma safra recorde, o PIB do agronegócio caiu quase 1% este ano. O balanço foi apresentado hoje pela Confederação Nacional da Agricultura. Esses dados apontam também que os custos de produção acima do esperado e a queda nos preços das commodities acabaram provocando um efeito safra cheia, bolso vazio, já que a maioria dos produtores rurais viu parte dos lucros derreter neste ano. O levantamento mostra que, apesar dessa safra recorde de grãos de 322 milhões de toneladas no biênio 22-23, no caso da soja, por exemplo, a margem bruta diminuiu 68% em comparação com a produção anterior. Para o milho, o cenário foi ainda mais desafiador. Os produtores tiveram de encarar uma queda de 134% na margem de lucros. Vamos fazer uma reflexão? Por qual razão safra recorde, só que um encolhimento do PIB do agronegócio? Você, Cristiano Beraldo, quais são os elementos que a gente precisa avaliar? Tem, digamos, a digital desse governo, dessa administração, nesse encolhimento do agronegócio? Olha, Caniato, na verdade a gente tem que observar por vários aspectos. A gente tem o aspecto da safra, então você consegue produzir um volume expressivo, mas aí o que é produzido está sujeito a preços internacionais. Isso é um ponto. Você tem a questão do câmbio, outro ponto. E aí você tem aquilo que aí sim tem a impressão digital, mas não é deste só governo, não. Dos governos dos últimos 20, 30 anos no Brasil, que não fizeram investimentos para facilitar a movimentação da produção agrícola, da armazenagem da produção. Tudo isso implica em risco, prejuízo para esse empreendedor do agronegócio. Todos os anos, quem tem uma fazenda, ele coloca dinheiro, pega empréstimo, corre risco, coloca semente no solo, cuida dessa semente. E se não chover? E se fizer sol demais? E se alguma coisa acontecer, se der geada, ele perde a produção, o investimento dele vai para o saco. Então, este empreendedor do agronegócio, todos os anos, está ali correndo risco. E o que o governo tinha que fazer? Dar condições para que, quando você fosse escoar a safra de soja pelo Porto de Santos, não tivesse 30 quilômetros de fila de caminhão para acessar o porto. Para que os portos brasileiros, sobretudo aqui na região sudeste, tivesse a capacidade para receber navios maiores, com mais eficiência. Um navio que fica parado no Porto de Santos hoje, que o custo de frete está pelas alturas, está custando 70, 80 mil dólares por dia só para ficar parado. Esse dinheiro sai do bolso deste empresário que está correndo risco. Então são vários fatores, Daniel, que colocam o agro nessa situação. E aí tem um alerta. Ano que vem, vamos ter uma produção muito menor. Projeção de encolhimento, inclusive, de 2%. Exatamente. Então, não vai ter agronegócio ajudando o PIB brasileiro, não. E aí eu quero ver como é que esse governo vai se justificar. Zé Maria, um ano de incertezas, de apreensão e até um mercado altamente preparado e desenvolvido, como o agronegócio brasileiro, sofreu. A CNA é muito eficiente em fazer diagnósticos, fazer as comparações e dar aos produtores, né, ao agronegócio, indicações sérias sobre o mercado mundial, sobre o que está acontecendo e o porquê de cada redução ou melhoria da performance de setores. É uma demonstração muito clara ali de competência dos profissionais. São muitos profissionais, analistas de vários setores, cada um setor da CNA cuida exatamente de um grupo, né, do agronegócio. É bom lembrar que a gente fala agronegócio, mas não é um conjunto só, existem divisões. Os que plantam, os que produzem máquina, os que repassam, que existem pessoas que compram e revendem, né, e os exportadores. Então são vários setores. E a CNA faz um levantamento completo do mundo inteiro, inclusive sobre safras em outros países. Isso acaba determinando o preço do produto. Então, se você aumenta a produção, aumenta a exportação e diminui o arrecadado, é porque o preço no mercado internacional caiu.
ou são vários motivos. Primeiro, safras maiores em outros países, e aí vem a velha lei da oferta e da procura, que reduz o preço. Eu entendo que um dos princípios básicos da administração e da gestão é de dar força à força. Isso significa o seguinte: se alguém tem uma indústria em que o produto é este que está dando lucro, é onde ele deve investir, onde deve aumentar a produção. Hoje, o Brasil tem uma balança comercial altamente dependente de dois setores: o agronegócio e a mineração. E não há um cuidado como merecem esses dois setores do governo. Entendo que o governo deveria jogar o Ministério da Agricultura toda a serviço exatamente do agronegócio. No governo anterior, quando a Tereza Cristina era ministra, a relação dela com a CNA era perfeita. Ela recebia diagnósticos, a orientação de como agir no mercado internacional, e ela saía pelo mundo exatamente abrindo fronteiras e abrindo possibilidades novas de negócios. E é isso que o governo tem que fazer: ser um facilitador e não um dificultador. Vou dizer aqui, já existe no governo setores que dizem: o agronegócio está ganhando muito, tem que pagar imposto, tem que vir aqui pagar imposto. Veja que contradição, é matar a galinha dos ovos de ouro. Pois é, tem uma outra informação complementar, porque na pecuária de leite o impacto também foi sentido. Com a retração de preços maior do que a de custos, a margem de lucro dos produtores foi de 67,4% menor em outubro de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. Na pecuária de corte, o sistema de ciclo completo foi o que sofreu o maior impacto na margem bruta, com a queda de quase 50%. Além dos custos, uma outra situação atrapalhou o desempenho do produtor brasileiro, que foi a insegurança jurídica, afirmou o diretor técnico da CNA, Bruno Luque. O diretor também ressaltou os impactos provocados pela indefinição em torno do marco temporal. Mota, safra cheia, bolso vazio, essa expressão chamou a minha atenção, só que esse desempenho aquém do esperado coincidiu com o primeiro ano de gestão do novo governo. Insegurança jurídica e também a indefinição em relação ao marco temporal são dois ingredientes que também devem ser levados em consideração, né? Claro, e não faltou aviso, né, Daniel? Desde o ano passado, esses ventos ruins já ameaçavam soprar sobre o agronegócio. O Brasil continua uma potência do agronegócio, mas a situação dos produtores vai ficando cada vez mais complicada. Porque para produzir, os agricultores, eles precisam de chuvas, eles precisam que os preços dos produtos estejam bons e eles precisam desse último ingrediente que você mencionou: segurança física e segurança jurídica. Segurança física para não ser ameaçado de amanhã um grupo aparecer na porta da sua fazenda e invadir a sua fazenda e tomar tudo, quebrar as suas máquinas, matar o seu gado e depois ficar por lá. Segurança jurídica tem a ver com a garantia do direito de propriedade. E a maior ameaça hoje é a questão do marco temporal. Porque se não houver um marco temporal, qualquer terra, qualquer propriedade nesse país está sujeita amanhã a ser tomada. Outra ameaça que a gente também vê toda hora é o uso da pauta ambiental para atacar o agronegócio. E é lógico, quem está por trás desses ataques são países estrangeiros que querem proteger a sua agricultura. Pois é, e naturalmente, Cristiano Beraldo, quando a gente olha para a situação do agronegócio, a gente precisa fazer uma rápida ponderação sobre a possibilidade cada vez mais remota de acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Muitos players europeus têm receio de avançar com esse acordo justamente por conta do agronegócio deles. Os franceses, sobretudo, têm muito receio da força do agronegócio brasileiro. O que está em discussão em relação à possibilidade ou não desse acordo avançar? Qual é o seu palpite? Alguma chance de sucesso? Olha, Caniato, não há nenhum problema que não pudesse ter sido antecipado. Sabe-se que a Europa
tem no seu agronegócio, apesar de não ser uma produção expressiva, mas aquilo faz parte, muitas vezes, do cotidiano social de determinadas regiões. E eles lidam com aquilo com zelo, com proteção mesmo, porque está ali fazendo parte dessa cultura, dessa estratégia de relacionamento do governo com a sua população. Então isso já era sabido. O que me parece é que faltou habilidade para que pudesse se negociar termos, já considerando essa dificuldade. Você precisa identificar até onde a outra parte pode ir e, a partir daí, fazer uma negociação daquilo que é possível. A gente, este ano, já ouviu por mais de uma vez que esse acordo ia ser assinado de bate-pronto, que era moleza, que o outro governo não fez porque era incompetente e que agora ia sair. E aí estamos aí, vivendo a realidade, tendo Macron criticando o Brasil por causa da sua posição. Então, eu não vejo nenhum avanço concreto em relação a esse acordo num futuro próximo, não. Diplomatas em off, naturalmente, Zé Maria, estão dizendo que pouquíssimo provável que esse acordo seja fechado. Agora, nas discussões e nos debates, né, Zé Maria, pelo menos em teoria, parece que todos são favoráveis ao livre comércio, mas contanto que não mexa na minha lojinha, né? Subiu no telhado. Conhece aquela história de não falar de uma vez? Fala, subiu no telhado. Não é para falar que morreu, o gato morreu, mas que o gato subiu no telhado. Subiu no telhado. Acabou essa possibilidade. O presidente Lula, inteligentemente, para vender imagens, está dizendo que não morreu, está tentando, mas já acabou. E é compreensível. Eu acho que o Macron tem razão. Porque, veja bem, o produto agropecuário brasileiro, ele é de melhor qualidade, competitivo e mais barato. Nós temos uma produção aqui muito boa e uma competitividade mundial muito maior do que da França. E o Macron age desse jeito porque lá ele atende à pressão dos agricultores. Os agricultores franceses são organizados e ciumentos como o marido de primeira instância. É demais. Por qualquer coisa colocam colheitadeiras e tratores na Champs-Élysées. É assim. E é assim que tem que ser mesmo. Tem que se proteger mesmo. Né? O Brasil que foi de inocente. Não é assim. O acordo não seria assinado com tanta facilidade como venderam. Então, o que eu escuto aqui é que acabou a possibilidade.